Fala pessoal, hoje o tema do vídeo é o calibre 3220 Winchester, né, o 3220 WCF, que é um calibre que ele foi muito popular aqui no Brasil, no século passado, né, no século 20. Tivemos algumas carabinas nacionais nesse calibre, mas que com o tempo ele foi caindo em desuso, não só aqui, mas também lá fora também. E o motivo para isso, né, são vários motivos para isso, e a gente vai tentar tratar um pouco nesse vídeo sobre isso, sobre que calibre é esse, o 3220 Winchester, e por que ele caiu em desuso, né, porque ele não é mais tão popular como foi antigamente. Mas antes da gente começar, não esquece, se você não é inscrito, se inscreve no canal, né, também compartilha esse vídeo para esse vídeo chegar a cada vez mais pessoas e o nosso canal poder crescer e a gente poder trazer informações para vocês cada vez mais. Dito isso, vamos começar. 3220 Winchester, né, o 3220 WCF, que calibre é esse? É um calibre que, apesar de muita gente falar dele, né, poucos conhecem de fato, né, poucos utilizaram. Inclusive eu tive muito pouca experiência com esse calibre, né? Por quê? Porque é um calibre que ele basicamente ele não é mais produzido, né, pela CBC, ele não é produzido, e lá fora, até lá fora, ele é um calibre complicado de se conseguir. Lógico, existem fabricantes ainda que produzem munição para ele original. Alguns outros produzem os estojos, né, para poder ser recarregado. Projéteis também, não é, eu acho que seja o menor problema, né, projétil e espoleta. Mas a questão dos estojos e munição pronta realmente são muito difíceis de se conseguir. É um calibre que ele realmente ele vem caindo em desuso, né, hoje é utilizado mais por puristas, né, pessoal que gosta desses equipamentos mais clássicos. O 3220 Winchester, né, ele é um calibre da família ali da Winchester do final do século XIX, né, como o 4440, 3840, 2520. O primeiro número, né, o 32, é referente ao diâmetro do projétil, né, que é um projétil .32. E o segundo número, lá o 20, referente à carga de pólvora negra que utilizava na época. Né, por exemplo, 4440 era um projétil de .44 de diâmetro com 40 grains de pólvora negra, né? 3840, 38 é o diâmetro do projétil, mais 40 grains de pólvora negra. E o 3220 segue essa mesma linha, né? Ele é composto, né, por um projétil .32 com a carga de 20 grains de pólvora negra. É um calibre que ele foi desenvolvido, né, em 1882, né, e a princípio para ser utilizado na carabina Winchester 1873, né, aquela famosa papo amarelo. É um calibre que ele tem um desempenho, vamos dizer, abaixo, né, em relação à potência do 4440, mas que ele era muito usado principalmente para caça de pequeno e médio porte lá fora, né, principalmente, que isso inclui o quê? Coiotes, algumas pragas, cervos também, né, estariam na lista. Lógico, animais de grande porte já não seria interessante. Seria possível abater sim, né, tem relatos de abate de urso com esse calibre. Mas com certeza ele está longe de ser o ideal. Ele realmente foi desenvolvido para esses animais menores ou para defesa, né? Naquela época, principalmente, a arma não era só uma ferramenta para lazer ou para esporte, né? Era realmente algo que era essencial para a sobrevivência na época lá do Oeste Selvagem. Isso quando esse calibre foi criado, né, no final dos anos 1800. Falando da parte técnica, né, o calibre 3220, né, ele tem projéteis ali que vão dos 80 aos 110, 115 grains e com velocidades que vão dos 1.200 aos 1.900 pés. Ou seja, é uma boa velocidade, né, um projétil leve que voa com uma velocidade relativamente grande. Né. Em que isso se traduz? Primeiro, em uma boa energia, né, quando a gente fala lá do impacto, lógico, energia não é tudo, mas é um bom parâmetro para a gente ter noção. E também a questão de ter uma trajetória mais plana, quando a gente compara com outros calibres, né, como o 38, o 357, por exemplo. 357, dependendo da carga, eu creio que seja parecida a trajetória. Mas quando a gente fala do 38, acho que seria um calibre parelho com ele em armas longas, ele teria uma trajetória mais plana justamente por isso, por ser mais leve e mais rápido. Em relação ao 3220 aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nos anos 1900, né, no século 20, né, vamos colocar dessa forma, tivemos algumas armas nesse calibre, né? Lógico, tiveram armas importadas que vieram, algumas Winchester, enfim, inclusive tem uns modelos de Winchester que são muito raras nesse calibre, né, que valem uma nota, inclusive lá fora, que vieram também para o Brasil. Mas aqui no Brasil, especificamente, a gente teve dois modelos que são icônicos, né? O primeiro dele, a CBC, eu não lembro exatamente a referência do modelo, mas era aquela espingarda CBC monotiro, que também saiu com opções de cano raiado, né? Tanto 22LR como no 3220.
né? E é uma carabina que até hoje a gente encontra algumas por aí, né? Pelos sertões. E infelizmente, muitas dessas carabinas monotiro, o pessoal reabriu para utilizar cartucho de espingarda, né? Normalmente o quarentinha, porque é uma munição que você realmente não encontrava, né? Então, para esse pessoal que a arma de fogo era uma necessidade para caça, você tem uma arma que, por mais colecionável que seja, você não tem munição para ela, ela não serve de nada, né? Então o pessoal reabriu para utilizar cartucho de espingarda, né? Quarentinha. Mas eram os relatos, né? Eu não utilizei essa espingarda, essa carabina 3220, mas os relatos de quem utilizou, né? Principalmente o pessoal mais antigo que utilizou para caça, disse que era uma carabina muito precisa, né? Que era excelente para a nossa fauna aqui, né? De pequenos animais. Quando isso era permitido, né? Naturalmente, o pessoal caçava muito porco do mato, né? Paca, enfim, os animais que a gente encontra por aqui. Outra arma nacional, né, que também foi desenvolvida por esse calibre, foi a carabina chapina. Era uma carabina de ferrolho, né? Eu não tive acesso a essa arma ainda, tenho muita vontade de poder manusear uma, né, e quem sabe até disparar, porque é uma carabina que realmente é, para mim, uma das mais icônicas quando a gente fala de Brasil. É uma carabina, eu não sei se a chapina, né, se o chapina eles fizeram outras armas, né, mas esse rifle 3220 eles fizeram, e quem tem disse que é um rifle excelente, né, um rifle muito bom, né, muito boa precisão. O acabamento dele não era tão bonito, né, a gente pode encontrar algumas fotos, vou tentar até colocar umas imagens aqui para vocês. Ele não era um acabamento tão primoroso, né, era realmente uma arma mais rústica voltada para atividade fim, né, que seria ou a caça, ou inclusive tem relatos de uso por forças policiais dessa carabina chapina. Né. Eu não lembro se o carregador era para 5 ou para 10, mas era um carregador destacável, uma carabina bem interessante, né, que eu acho que é um projeto que poderia até ser reativado, né, aqui no Brasil, vamos colocar dessa forma, né, dependendo ali de algumas circunstâncias. E são carabinas que hoje são raras de se encontrar, né, tanto a chapina quanto a ICBC. Como eu falei, a ICBC o pessoal muitas vezes abria para cartucho de espingarda, mas são armas que realmente fizeram parte, né, e fazem parte da história das armas aqui no Brasil. As principais vantagens do calibre 3220, é isso aqui na minha opinião. Primeiro, versatilidade. É um calibre que ele é muito versátil. Ele vai servir tanto para defesa, né, defesa pessoal, como também vai servir para a caça de uma série de animais. Quando a gente fala de Brasil, caso a caça fosse permitida aqui, naturalmente, a gente conseguiria caçar uma vasta gama de animais com ela ali. Aqui para o Brasil, eu acho que do porte dos animais, a gente só não conseguiria caçar onça, né, mais uma vez, caso fosse permitido, ou melhor, até seria capaz, mas não seria um calibre indicado, né? E animais como a anta, por exemplo, que também não tem uma visão tão grande para caça. Mas fora isso, né, os cervos que a gente tem no Brasil, né, as raças de porcos também, e animais menores, a gente conseguiria muito tranquilamente utilizando esse calibre. O baixo recuo também é uma vantagem grande quando a gente compara com outros calibres. É lógico, se eu for pegar um 38 também não tem um recuo tão alto, o recuo é bem baixo, na verdade, em carabinas. Mas a chapina, o 3220, ele tem realmente um recuo mais baixo do que o 38, principalmente do que o 357 Magnum. E a precisão, né? A precisão acho que seria um dos pontos fortes, né? Um dos pontos fortes desse calibre, quando a gente compara com o equivalente que seria um 38 SPL, né? Um equivalente não, similares, como seria um 38 SPL, principalmente em distâncias maiores. O 38 a gente sabe que ele é bem preciso, a distâncias até dos 50, 60, abaixo dos 100 metros. A gente consegue uma precisão razoável, né? Mas passou ali dos 50, 70 metros, dependendo da carga, ele já começa a cair muito, que é um projétil lento e pesado, né? Para ter uma noção, enquanto um 3220 ele vai de 1.200 a 1.900 pés, né, com projetos que vão de 80 a 115 grains, 38 SPL, né, com projeto de 125 a 158 grains, vai ali dos 1.000 a 1.400, ou seja, uma velocidade mais baixa, e isso traduz em quê? Uma queda maior no projétil, né, uma parábola maior, ou seja, a distâncias maiores, ali depois dos 50, 70 metros, a gente já começa a ter uma queda grande, né? Bateu nos 100 metros ali, a queda já é muito acentuada, né? Quem já fez silhueta metálica com 38 sabe, né? Quando a gente atirava lá no carneiro a 200 metros, a gente tinha que dar uma compensação gigantesca, né? Fora o tempo que demora para o projeto chegar lá. Então, o 3220 ele teria essa vantagem, né? Porque é um calibre mais preciso e mais plano do que um 38 SPL, por exemplo. Mas tem as desvantagens também. E as desvantagens, né, são inerentes ao ponto do 3220 ser um calibre considerado obsoleto, né? Não em relação ao uso, porque é um calibre que ele ainda serve para muita coisa,
mas porque ele não é mais produzido de forma industrial, vamos colocar dessa forma. Primeiro, a disponibilidade de munição, insumos e armas também, né? A gente tem uma disponibilidade muito baixa. E no Brasil não se produz mais o calibre, né? Nem os estojos. Então, quem tem uma carabina nesse calibre vai precisar obrigatoriamente recorrer a material importado, o que não é barato, né? O que é difícil e não é barato. Projéteis, espoletas e pólvora a gente vai encontrar aqui no mercado nacional. Agora, os estojos, né, ou munição pronta, não vai, né? Vai ter que importar ou recorrer a quem importa e não vai sair barato. O custo, né, também vai ser um impeditivo, já que eu não vou nem falar de armas, porque preço de arma nesse calibre é aquela coisa. Vai de quanto o dono está disposto a se desfazer, né, a receber por aquele equipamento, e quanto você está disposto a pagar. Eu, sinceramente, eu não sei, né, eu não sei de carabinas nesse calibre disponíveis para venda. Né? Com certeza alguém tem alguma, né, aí que tem que desfazer, mas também quem queira comprar esse calibre é difícil, né, porque tecnicamente falando a gente vai ter uma dificuldade muito grande para recarga, para acessar insumos. Então, questão de valor, né, por ser uma peça rara, tudo bem, normalmente vai ter um valor agregado aí mais acentuado, mas a disponibilidade de atiradores que queiram adquirir esse calibre também não é tão grande. Então, assim, o custo de aquisição desse material, né, dos insumos e da arma, é realmente um impeditivo, é um ponto fraco aqui no Brasil e lá fora também. Né? A gente não vê lançamentos nesse calibre ou grandes novidades. Simplesmente alguns fabricantes ainda disponibilizam munição ou, no máximo, ali os estojos para você fazer a recarga. Né? E outro impeditivo, né, outro ponto negativo, é que para a recarga dele você precisa de um maior conhecimento técnico. A gente sabe que recarga não é brincadeira, a gente precisa ser tecnicamente bom, né, para todos os calibres, mas alguns calibres, né, necessitam de um cuidado maior. E 3220 é um deles. Por quê? Os estojos, de modo geral, eles são muito sensíveis, né? Eles não são estojos tão resistentes. Então, se você não tiver cuidado, o estojo vai durar ali 1 ou 2 recargas e já vai rachar. Né? Não é raro a gente encontrar relato do pessoal rachando estojo no primeiro disparo. Então, assim, apesar dele ter uma capacidade de pólvora grande, né, não dá para a gente ir muito além. Né? Primeiro por conta das armas, né, que em geral são armas antigas e não dimensionadas para munição moderna, e também por conta desses estojos. Né? A gente conseguir o estojo já é difícil, e a gente não vai estar gastando ele à toa, né, rachando ele com 1, 2 disparos, porque quis um tiro muito forte. Que é um tiro forte, passa para outro calibre. Então, esse também é um ponto negativo, né? A questão da parte técnica para você fazer uma boa recarga para esse calibre. Bom, né, esses foram alguns pontos, né, alguns pontos positivos e negativos, né, a parte técnica do calibre, mas vamos lá. Em termos práticos, é um calibre que ele tem excelentes características, mas que a logística dele torna ele impraticável, pelo menos para uso extensivo. Né? Você ter ele como seu rifle de competição ou coisa assim, ele se torna impraticável, né? Pelo menos na minha visão. Né? Às vezes você tem acesso a insumos ou coisa, aí a coisa muda de figura. Mas, de modo geral, apesar das boas características, ele não é um calibre prático para se manter hoje. Como item de coleção, eu com certeza teria. Eu gosto muito dessas armas, né? Da metade do século XX para trás, né? Até a metade do século XIX. Então, eu com certeza teria. Né? Inclusive, ainda pretendo adquirir uma para minha coleção, né? Principalmente a chapina, caso apareça. Mas que é uma arma para ocasiões especiais, né? Realmente para ter aquela experimentação de um tiro com uma arma dessas ou algo do tipo. Mas para ter como um rifle, né, de uso mais extensivo, realmente eu não vejo grandes vantagens. Né? É melhor acessar um calibre, né, um equipamento mais moderno que vai realmente atender a essas exigências com uma logística mais aceitável. E agora fica uma pergunta para vocês, né, que assistiram até o final. Vocês acham que o 3220 deveria ser um calibre que a nosso fabricante nacional, né, CBC, deveria voltar a investir, né, a disponibilizar tanto munição como armas nesse calibre, ou acha que seria mais uma coisa para ter lá no portfólio e não vender, né, já que a gente tem uma série de calibres que tem um desempenho ali semelhante ou superior com um custo bem mais baixo, né, com uma logística já bem estabelecida. O que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Aqui foi o MT Mag, um abraço, até mais.